Fala moçada que me acompanha no YouTube, tudo beleza? Tudo na paz? Pessoal, dando continuidade aqui à quarta parte da nossa aula aqui do curso de Fisiologia, eu vou estar falando agora sobre os mecanismos homeostáticos, tá? Lembrando que nas aulas anteriores eu falei sobre o equilíbrio, sobre o controle desses mecanismos homeostáticos. Então eu queria comentar um pouco sobre o desequilíbrio. Então, temos que, quando o indivíduo ele possui uma perturbação, ou seja, um má funcionamento ou uma anormalidade dessa função, nós temos aí um desequilíbrio. Então, o desequilíbrio nada mais é que um mau funcionamento, né? Um funcionamento de forma anormal, né? Temos, por exemplo, né, que o indivíduo verificando, auscultando, né, a região torácica, né, para coração e também pulmões, nós temos que entender que o pulmão que se encontra aqui, né? Olha que desenhozinho lindo, né? O pulmão que está ali e o coração que está aqui, ele tem um funcionamento normal em determinadas condições e em determinadas situações nós podemos ter uma perturbação ou uma anormalidade, tá? E aqui nós não estamos referindo, pessoal, a uma alteração dentro daquele limite considerado normal, tá? Aquela linha considerado normal, essa variação normal. Aqui nós estamos falando de um distúrbio que o indivíduo ele vai ter prejuízo, né, na sua funcionalidade aí, tá? Então essa perturbação nós chamamos de distúrbio, tá? Distúrbio. E aí, pessoal, nós temos também a condição que nós chamamos de doença, tá? Então a doença é aquele conjunto, né, reconhecível de sinais e sintomas. Então, quando nós, por exemplo, pessoal, temos um coração ou um pulmão funcionando de forma anormal, existe ali um conjunto de informações que o nosso corpo nos transmite, chamados sinais e sintomas, nos quais eu consigo, através, lógico, do diagnóstico ali, identificar qual é o tipo de processo patológico que está ocorrendo ali, tá? Então, esse conjunto de informações, através de sinais e sintomas, ele é demonstrado através de uma manifestação chamada de doença, tá? Então a doença é essa alteração anormal, permanente no indivíduo, em que o corpo ele consegue demonstrar esse mau funcionamento aí, beleza? Essa doença, ela pode ser local ou ela pode ser sistêmica, tá? Essa doença, pessoal, que nós chamamos aí uma doença local, é aquela que vai afetar diretamente uma parte, né, ou limitadamente em uma determinada região do corpo, tá? Por exemplo, o indivíduo ali que tenha, por exemplo, uma bronquite, tá? Então ele tem um processo inflamatório nos brônquios que estão trazendo aqui para o pulmão. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que a manifestação dessa doença, por exemplo, uma bronquite aqui, não possa afetar outras regiões do corpo. Por exemplo, se eu tenho uma má oxigenação, claro que eu posso ter uma hipóxia sistêmica por conta dessa oxigenação. Mas o problema, o local de instalação é limitado, nesse exemplo que eu estou dando, ao brônquio, né? Então o brônquio está com a sua inflamação. E já uma doença sistêmica, tá? É aquela, pessoal, que ela vai afetar vários locais, tá? Ou seja, ela vai influenciar o corpo inteiro, né? Quando nós temos, por exemplo, uma anafilaxia, né? Um choque anafilático. O indivíduo ele tem uma reação alérgica a um determinado, sei lá, a um determinado camarão. Comeu o camarão, não sabia, não podia, ou levou uma picada de abelha. Então a pessoa desenvolve, nesse exemplo, um choque anafilático, né? Uma anafilaxia, uma reação sistêmica, ou seja, ele vai ter tanto alterações respiratórias, cardíacas, mas também relacionada à pele, relacionada aos vasos sanguíneos em todo o corpo. Então, uma doença sistêmica é aquela que vai se estender, né, por todas as regiões do corpo ali, beleza? Vamos lá. Os sinais e sintomas, tá, pessoal? Isso aqui é chamado,
né, de manifestações clínicas. Então, quando a gente fala MC aqui, manifestações clínicas, nós estamos relatando tanto os sinais quanto os sintomas, né? Os sintomas é muito usado sintomatologia, né? A ciência que estuda os sintomas aí emitidos pelo corpo ali, tá? Então, o que seriam os sintomas? Os sintomas são aquelas alterações subjetivas, tá? Ou seja, aquelas alterações das funções corporais, ou seja, aquelas que não aparecem. Eu não consigo mensurar, eu não consigo concordar, né? Eu não consigo verificar se realmente aquilo que a pessoa está sentindo realmente é. Então, é aquilo que ela vai me passar de informações. Por exemplo, eu estou com ânsia de vômito, né, com náuseas. Então, a náusea é um tipo de sintoma que a pessoa vai sentir secundário a um problema, né? Por exemplo, pessoal, o indivíduo ele está andando de carro, né? Ele não é acostumado, né? Ou lá no nosso labirinto, lá no nosso ouvido ali, perto do ouvido ali, no crânio, na parte petrosa, movimenta um líquido aqui e pode causar no indivíduo esse sintoma, né, de náusea, né? Não sei se você já brincou ali de ficar rodando, né? Então, essa náusea é uma manifestação clínica, ou seja, um sintoma que em casos, lógico, nós não estamos falando aqui, isso pode acontecer também em distúrbio, em doenças, né? Ou em situações temporais, né? Como, por exemplo, uma brincadeira. Então, está doente por causa daquilo? Não. Mas em caso de doenças, né, nós conseguimos aí receber como informações uma náusea. Estou dando um exemplo aqui para não ficar tão simples, né? Então, a cefaleia, a dor de cabeça. A dor de cabeça é uma coisa que eu também não tenho como verificar, né? A pessoa me fala, então é uma informação subjetiva. A ansiedade, né? Também um sintoma. Claro, pessoal, que existem, por exemplo, a ansiedade. A pessoa, além de estar dessa ansiedade, ela me relatando que está ansiosa, o corpo também pode sim emitir sinais. Então, a ansiedade não está limitada somente a um sintoma. O problema de ansiedade pode sim também desencadear sinais, como por exemplo, tremores. Tem pessoas que têm rigidez muscular, principalmente nas mãos, alteração visual, tem gente que apresenta palpitação. Então, assim, existem outras coisas associadas que eu não estou falando da doença, estou falando de um sintoma que a pessoa pode sentir quando nós temos esse desequilíbrio, né, homeostático, beleza? E aí, pessoal, nós temos também como sinais, né, que são tipos de manifestações clínicas, né? Os sinais, nós temos, por exemplo, aí alterações objetivas, tá? Essas alterações objetivas, elas são aquelas que eu posso detectar, ou seja, eu posso mensurar, medir, né? Claro que utilizando procedimentos, técnicas e equipamentos, né? Que podem verificar esses sinais, que pode ser tanto anatômico, ou seja, da estrutura, até inchado. Eu posso verificar visualmente ou utilizando algum aparelho para medir, ou pode ser também essas alterações fisiológicas, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele está relatando dor na nuca, né? Pressão nos olhos, né? É um cara hipertenso. Chego lá, eu posso verificar a pressão arterial dele para realmente ligar com o que ele sentiu. Ou seja, sentiu dor no olho, dor na nuca. Então, eu posso mensurar isso aqui. Então, essa alteração objetiva é um tipo de sinal. Tá? Então, nós temos aí como exemplo, né, o eritema, né, a vermelhidão. Em caso, por exemplo, de processo inflamatório, é comum nós temos aí vermelhidão, né? O edema, pessoal, que é o inchaço, tá? O edema, ou o edema geral, né? Ou seja, em todo o corpo, a nasarca, né? Então, são tipos de sinais que o corpo pode demonstrar. Por exemplo, o indivíduo ele está com uma alteração hepática, né? Está com, por exemplo, uma hepatite, ou uma cirrose, ou uma esquistossomose, alguma doença que pode causar alterações hepáticas. O indivíduo pode ter um edema geral, né? A mulher durante a gestação, a compressão lá, né, do abdômen, né? O abdômen tem a veia cava,
Muito ruim meu desenho. A veia cava inferior ali. Então a veia cava inferior está levando o sangue para cima. Quando a criança vai crescendo, ela comprime essa veia cava. Então esse sangue que deveria subir pela gravidade ou por contrações e movimentações, ele tem uma dificuldade. Então esse sangue pode acabar acumulando, né, na região de membros inferiores, que é mais comum, mas pode acabar também acumulando em membros superiores também. Então é um tipo de sinal, tá? A febre, pessoal, a febre eu posso mensurar ela utilizando, por exemplo, um termômetro, né? O aparelho de pressão, né? O esfigmomanômetro, né? Que é o famoso manguito, o aparelho de pressão. Desculpa mais uma vez, tosse. É uma condição que eu consigo mensurar sinais. A paralisia, né? Existem testes, né? Que são feitos, por exemplo, a manobra de Cincinnati. Eu consigo fazer um teste verificando a dente, sorriso, abertura aqui, abertura do olho, levantando os braços. Então eu consigo fazer um teste para identificar se realmente a pessoa perdeu a força motora, se a pessoa teve uma alteração. Beleza? O diagnóstico, pessoal. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é o mecanismo, né, a ciência ou a arte ali utilizada para poder distinguir um distúrbio ou uma doença de um determinado tipo ou de outro determinado tipo, né? Por exemplo, o indivíduo ele está relatando alterações circulatórias, está com problema circulatório, né? Não está chegando sangue ali em determinada região. Então, pode ser na onde? Pode ser no coração que não está bombeando esse sangue? Pode. Pode ser alteração do pulmão que não está oxigenando esse sangue? Pode. Pode ser uma alteração vascular? Pode. Então, esse diagnóstico é a ciência na qual a gente vai utilizar, né, alguns instrumentos para tentar diferenciar. Ah, vamos pedir uma radiografia do tórax para ver se o pulmão está beleza? Ah, vamos pedir um eletrocardiograma para ver os sinais elétricos estão ok? Ah, vamos pedir um exame de esteira, né? Vamos fazer um exame vascular ou um hemograma, então, para verificar se não é anemia. Então, assim, o diagnóstico ele é realizado utilizando, como eu disse, mecanismos, né? Como, por exemplo, o exame clínico, considerando as manifestações clínicas, ou seja, o que ele está falando, o que está sentindo e aquilo que eu estou conseguindo mensurar. O exame físico, tá, pessoal? A gente pode usar os métodos propedêuticos, inspeção, palpação, percussão, ausculta, igual está sendo feito aqui, ó, uma ausculta torácica, né? Então, e também utilizando exames laboratoriais, né, para poder chegar nesse resultado, como eu disse para vocês ali, né? Alguns exemplos, ok? A etiopatogenia, pessoal, refere-se ao agente, o estudo ali do agente causador dessa doença, né? A patogenia é o mecanismo que essa doença faz para se desenvolver naquele tecido, naquela célula. E a fasopatologia é como que esse processo funcional, ou seja, esse mau funcionamento daquela região, daquele tecido, daquele órgão, daquele sistema, vai se desenvolver, ou seja, como que esse desequilíbrio ele vai se manifestar no indivíduo ali. Beleza? Então, um pouquinho aí sobre o desequilíbrio homeostático. As proteínas de transporte, tá? Lembrando que nós estamos falando na parte tecidual, né? E eu vou dar continuidade aqui na próxima aula falando sobre isso aqui, beleza? Um abraço a todos, acompanha com a gente aí. Valeu, fui!